Olá, olá! Sejam bem-vindas! Bora lá começar a nossa live de perguntas e respostas da jornada rumo à Semana NutriKids. Eu me chamo Carolina Buquelque, sou nutricionista e idealizadora da Atitude de Nutrição e eu tô conduzindo a jornada rumo à Semana NutriKids, uma jornada de aquecimento para a Semana NutriKids que vai acontecer entre os dias 15 e 22 de junho. Nós vamos ter aulas para falar mais sobre um atendimento que motiva, que encanta, que gera adesão, com uma metodologia inovadora de atendimento. E por enquanto estou aqui conduzindo essa jornada para a gente ir aquecendo os tambores para tudo que vai vir na Semana NutriKids, tá certo? Nessa live de hoje eu deixei uma caixinha de perguntas abertas desde ontem e eu vou responder as perguntas que foram deixadas lá. Mas também, se você que está por aí ao vivo tiver alguma dúvida, conforme as perguntas forem sendo colocadas aqui, se a sua dúvida tiver relação com ela, você pode também perguntar nos comentários, tá bom? Bora lá? Então vamos começar aqui com a nossa live. Você que está entrando por aí, coloca para mim de onde que você está falando, de onde você está vendo esta live, certo? Eu vou começar com essa pergunta aqui porque é uma pergunta que chega muito, mas muito pra gente, tanto em direct quanto em e-mail, né? Eu falei disso numa das lives. A gente teve uma live onde eu contei sobre, a primeira live foi contando um pouquinho da minha jornada dentro da nutrição infantil. Depois eu falei sobre como começar, né, o que é preciso para começar a atender crianças. Falei sobre a parte de divulgação também, falei sobre o que era nutrição materna infantil e como que tá o mercado. E eu cheguei a responder, mas eu acho importante a gente reforçar que a pergunta é: posso atender esse público mesmo sem especialização? Isso quer dizer, não tenho especialização em nutrição materno-infantil ou nutrição pediátrica, eu posso atender esse público? Legalmente você pode. O que você precisa para estar habilitada para atender esse público? Você precisa ter um CRN ativo, certo? Ter se formado nutricionista, estar com seu CRN ativo. Você precisa também ter uma inscrição na sua prefeitura. Então, qualquer profissional liberal que trabalhe, a gente precisa recolher impostos. E isso significa, se eu trabalho atendendo em domicílio, se eu trabalho numa clínica, se eu tenho uma clínica, não importa que condição que seja, eu preciso ter um cadastro na prefeitura, ou como pessoa física, ou como pessoa jurídica, para fazer o recolhimento do que eu recebo pelo meu serviço. E também é preciso ter aí o código de ética sobre resguardo, né, para sua atuação. E o outro ponto é, gente, isso é o que é necessário legalmente falando. É claro que se eu vou atender um público tão especial quanto os pequenininhos, eu vou precisar de alguma maneira sempre estar estudando e sempre estar me capacitando sobre a área. Precisa ser em uma especialização? Precisa ser em uma pós-graduação? Não, obrigatoriamente. Existem outras maneiras da gente adquirir conhecimento também. O importante é, você não pode achar que apenas a graduação ela é o suficiente, porque a ideia é que a gente, enquanto profissional, durante toda a trajetória, durante toda a carreira, a gente venha evoluindo nos conhecimentos, né? Então, o estudo é algo que não para. E aí você pode ir decidindo se nesse seu momento você vai fazer uma pós-graduação, uma especialização, se você vai ler livros, se você vai ler artigos, se você vai fazer cursos livres, presenciais ou cursos online. Existem várias formas da gente adquirir conhecimento. O ponto é, eu preciso sempre estar adquirindo novos conhecimentos, justamente para poder ir melhorando cada vez mais o meu serviço, tá bom? Então, a resposta é não, você não precisa ter especialização para atender. Porém, você precisa sempre buscar formas de poder estudar sobre esse nicho para poder melhorar a tua entrega, tá certo? É isso aí, bora lá! Vamos para a próxima, vamos procurar outra aqui. Ai, tem essa daqui, ó. Quando a criança com 7 meses faz muita ânsia de vômito, é interessante indicar uma fono? Primeiro, eu preciso entender se é realmente ânsia de vômito, né? Ou se isso é um reflexo de gag. É muito normal que as crianças nessa faixa etária, elas tenham um reflexo de gag que ele parece uma ânsia de vômito, que faz... Mas ele, diferentemente de uma ânsia de vômito, é um reflexo de proteção da criança. Então isso é até importante para essa fase do desenvolvimento da criança, já que ela está começando a comer. E aí eu te recomendo que você procure um pouco
foco, veja sobre reflexo de gag, veja alguns vídeos sobre o que é o reflexo de gag, sobre o que é o engasgo, né, para você ver vídeos mesmo na prática de qual é a diferença entre eles. É legal de você inclusive conversar com uma fono para ela te instruir um pouco sobre isso, se você não conhece, tá? Mas os bebês, eles têm esse reflexo de proteção. Então, o que eu faço para entender se aquilo está sendo prejudicial ou não para aquele bebê? Eu reparo, o bebê na hora que come tem essa ânsia de vômito que eu observo como ânsia, ele simplesmente joga aquilo para fora, pega de novo e fica tudo bem, ele come de novo. Isso significa que para ele tá tudo bem. Então é pouco provável que seja uma ânsia de vômito, é mais provável que seja um reflexo de gag. É a proteção que ele está fazendo contra um engasgo. E isso tende, com o passar dos meses, ir diminuindo. Mas sempre que a gente tem uma dúvida sobre algo que não que a gente não tá tão segura sobre, é legal sim de recomendar a um outro profissional. E as fonoaudiólogas podem te ajudar nesse sentido, tá bom? Ok. A Thaís está perguntando se eu levo balança pediátrica nas consultas domiciliares e se sim, como transporta. Thaís, olha só, eu atendo crianças acima de 2 anos, então eu atendo com a balança normal mesmo. E não assim, ultimamente eu tenho utilizado muito da abordagem da educação alimentar e nutricional junto com o coaching, e eu não uso tanto assim os parâmetros de peso e altura da criança, tá? Por conta do tipo de atendimentos que eu faço. Eu trabalho mais com seletividade alimentar ou então com a própria educação alimentar e nutricional em si. E aí a minha balança eu transporto, geralmente eu coloco num plástico bolha para ela não bater, nada assim, não estragar, e vai na minha malinha. Eu tenho uma malinha que cabe exatamente ela. Agora, se você fosse fazer um atendimento de bebês e precisasse dessa balança pediátrica, seria um pouco mais complicado de você transportá-la, né? O que eu vejo quando vocês me trazem essas questões do peso? Eu até acho que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu encontro ela, porque aí a gente fala dela ao mesmo tempo, quer ver? Eu tinha dado uma olhadinha antes, tenho dificuldade. Aqui tem tanta pergunta, vamos ver se eu vou achar. Tudo bem, não achei ela aqui, mas vamos lá. Ela é uma pergunta no sentido também de como que eu faço com as curvas. E qual que é o ponto? Eu até coloquei nos stories aqui, que eu acho muito, muito doido mesmo. Essa é a minha sensação, eu acho doido. A gente falar para as mães, orientar na introdução alimentar, que a criança, aquele momento é o momento da alimentação complementar, que é para a criança poder conhecer aqueles alimentos, que o leite materno ou a fórmula, né, se essa criança tomar a fórmula, é o que vai trazer a maior parte do suporte aí energético para essa criança, e a gente fala que é para deixar experienciar, que é pra gente dar autonomia para a criança, da quantidade que ela vai comer e tudo mais. E aí a gente, de repente, tá falando sobre uma quantidade que ela vai ter que comer baseada em alguns cálculos que nós fizemos previamente. E aí a gente fala pra mãe que tá tudo bem da criança experienciar, mas a gente vai lá e marca as crianças às vezes no ponto da curva, e aí a gente causa uma sensação pra mãe de, às vezes, assim, meu filho não tá na curva do P50, sabe? Então eu tenho assim as minhas dúvidas de quanto isso na prática mais rotineira da introdução alimentar é necessário. Eu, Carol, e do que eu converso com várias amigas que seguem a mesma linha, eu não acho que é tão necessário assim. Então a gente precisa entender qual que é o momento, se é ou se não é. E aí fica mesmo como uma reflexão para você, sabe? Será que eu preciso realmente transportar essa balança? Será que isso é necessário? Ou não, eu posso lidar, entender se essa criança está sendo acompanhada pelo pediatra, se ela está ali já acompanhando o peso, está acompanhando estatura, e eu posso talvez utilizar esses parâmetros. Então, assim, fica de reflexão, porque nem sempre é isso que a gente vai ter que focar numa consulta de introdução alimentar, tá certo? Às vezes é mais trabalhar a autonomia da mãe, a confiança, são outras orientações. Tá bom? E é claro que aqui eu tô falando dos casos mais gerais. Se a gente pega crianças com algum tipo de patologia, alguma necessidade especial, a gente vai precisar ter outros parâmetros de avaliação, tá bom? Bem, deixa eu pegar aqui outra pergunta. Essa aqui. Sobre fazer substituição de refeição por uma fruta, qual seria a melhor conduta?
Olha, se a gente estiver falando das refeições principais, então almoço e jantar, não é uma ideia muito interessante a gente substituir essa refeição por uma fruta. E eu entendo que às vezes a mãe chega e fala assim: ah, mas ele não comeu nada, né? E aí, se ele não come nada, eu dou a fruta. E começa a se estabelecer um hábito. Criança está construindo hábito alimentar. A gente precisa lembrar disso. Então, não é simplesmente sobre comer, não é só sobre atingir quantidades de micro e de macronutrientes, né? Eu preciso ensinar essa criança também, estar ali com ela na formação do hábito. E se o hábito de hora de almoço e de jantar é a gente ter arroz, feijão, uma carninha, um legume e verdura e ter uma fruta depois, por exemplo, aqui em casa a gente sempre come fruta depois de refeição e aquela fruta tá ali na mesa e a criança decidiu que comeria só a fruta, beleza, ela decidiu que ela ia comer só a fruta. Mas agora assim, não comeu nada, então toma aqui a fruta, isso vai virando aos poucos um hábito. Toda vez que eu não quiser comer, beleza, eu tenho a fruta, sabe? Eu não acho que é legal, não. E aí é orientar essa mãe de que a fruta é maravilhosa, é um alimento maravilhoso, mas ela tem os seus momentos na distribuição diária do nosso dia. Por isso aí é entender de que idade é essa criança. Se a gente está falando de uma criança, por exemplo, de introdução alimentar, a orientação vai ser uma, se é uma criança lá pelos 2 anos, a orientação é outra, porque são momentos diferentes. Mas o ponto é entender o que está acontecendo e isso é um reflexo, compreende? A criança ali tá querendo comer só a fruta todos os dias, é um reflexo de algo que tá acontecendo anteriormente. E aí é preciso você entender isso e traçar uma estratégia futura com essa família. Se a criança já pode ser envolvida nessa estratégia conforme a idade, inclusive fazer ali com ela alguns ajustes de como que será. E não é uma questão da gente chegar e falar assim: ah, tua meta agora é você comer uma fruta. Porque não, isso tem que ser uma construção que a criança participa junto. Inclusive, na Semana NutriKids a gente vai falar um pouco aí sobre a construção de metas de maneira mais profunda para vocês entenderem, tá bom? Este daqui aqui. Opa, não foi? Deixa eu clicar de novo. Aí. Livro sobre desenvolvimento e comportamento das crianças você indicaria? Ó, eu vou sair aqui um pouco do comum, do trivial da área da nutrição e eu acho muito legal esse daqui para vocês lerem, O Cérebro da Criança, tá? E ele não tá aqui na minha estante, deixa eu ver se tá ali em cima. Não, não tá. Ele não tá aqui na minha estante, mas tem também O Cérebro do Adolescente. Então, esses 2 livros eu acho que pra gente que trabalha com crianças e adolescentes, eles são essenciais para a gente entender que essa parte até de ajustes de ideias, de aprendizados, de respostas perante uma situação, acontece de uma maneira bem diferente que o adulto. O cérebro da criança, ele está em formação, né? Ele está em maturação. E muitas vezes a criança ela tem algumas respostas perante algumas situações que adultos não teriam. Por quê? Por conta da própria maturação ainda, que não está completa. E aí é importante a gente entender como isso acontece, até para poder conduzir conversas e orientar esses pais de como lidar com a criança, né? De como que é essa comunicação. Então, se eu pudesse indicar 2 livros, eu indicaria esses 2 para você poder ler e conhecer mais sobre como lidar com esses pequenos, tá bem? Essa daqui, ó, pra vocês lembrarem. O que esperar da Semana NutriKids, porque estou super ansiosa. A Semana NutriKids vai acontecer dos dias 15 a 22. Então, a gente vai ter uma aula que vai ser liberada na segunda-feira, dia 15, depois outra na quarta e outra na sexta-feira. E durante essa semana eu vou entregar bastante materiais para vocês também lá no canal do Telegram, então caso você não esteja lá, eu recomendo. E o que eu vou trazer ali é uma metodologia que não é ensinada na faculdade, não é ensinada na pós-graduação. Isso vem da minha prática, do meu estudo e da aplicação das minhas alunas. Para vocês terem ideia, acho que foi semana passada uma das minhas alunas estava falando que do que eu ensino dentro ali, né, que vocês vão ter um pouco na Semana NutriKids, que ela conseguiu reduzir o colesterol de uma das crianças que chegaram até ela sem ficar fazendo cálculo e prescrição nutricional. Então a gente vai entender como o nosso serviço pode ir além de só prescrever, pode ir além de só calcular, que se você decidir que assim você quer fazer, tá tudo bem.
mas que você tem muitas outras formas, quando a gente fala do núcleo familiar, de envolver essa família, de gerar adesão, de ter mais resultados. Então é isso que a gente vai ver lá, e aqui acho que esse esquenta que a gente tá tendo tá dando já uma ideia do que vem pela frente, né? Bem, vamos na próxima. Vamos nessa aqui, ó. Vai falar sobre temas importantes para se postar nas redes sociais e títulos que chamem a atenção. As nossas redes sociais, eu falo que elas são o nosso cartão de visita. Do mesmo jeito que quando você vai, por exemplo, e comer em um restaurante novo e você dá uma olhadinha nos pratos que o restaurante posta lá no feed, a gente, enquanto nutricionista, quando alguém vem procurar os nossos serviços, a gente vai lá e antes dá uma olhadinha no como aquela nutricionista é. Então, ele é um cartão de visitas, ele é uma forma de interação com o seu público. E na live de ontem eu falei mais sobre esse tema, né? Falei sobre como você divulgar os seus serviços e dentro disso está inclusive a parte de divulgação das redes sociais. E um dos pontos importantes é você ajustar a sua comunicação para as mães. Se são as mães que vão ver esses posts e vir a consumir os serviços depois, vir a contratar os serviços, ainda que a ideia final é que o usuário seja essa criança, né? A gente precisa ter uma comunicação assertiva com as mães, evitar palavras técnicas. Ontem eu citei, por exemplo, em vez de usar seletividade alimentar, usar minha criança não come, em vez de usar patologia, usar doenças e por aí vai. A gente precisa, eu lembro que teve uma vez que eu, brincando com as alunas e tudo mais, eu falei, gente, a gente precisa falar comida, falem comida, alimento. Eu entendo que vocês olhem a situação e pensem em carboidrato, proteína, lipídios, vitamina A, B12, por aí vai. Mas as pessoas não necessariamente entendem isso. Então, o nosso papel é simplificar isso. Que comida que tem esses alimentos? Beleza. Se determinada vitamina é importante para determinada situação, o que é o alimento que eu tenho que comer? E aí, dentro das suas redes sociais, você tem que buscar gerar essa comunicação de maneira que fique interessante. E os títulos que mais chamam a atenção, eles vão vir, primeiro, de quebrar o padrão. Então, dá uma pesquisada, às vezes, no que a maior parte dos Instagrams de nutricionistas estão fazendo, e se você for ver, os títulos eles são muito semelhantes. E eles são geralmente, o que é seletividade alimentar? Como lidar com seletividade alimentar? E o mesmo texto, por exemplo, ele poderia gerar um título diferente. Meu filho não come, me ajuda, Nutri. Meu filho não come, e agora o que fazer? E isso chama mais atenção e dá mais possibilidade da pessoa ler o seu post. E esses títulos, portanto, eles têm que ser títulos que eles falem de dores ou de desejos dessa mãe. O que uma mãe quer, né? O que uma mãe sofre? Então, tá cansada de passar o dia no fogão? Vem descobrir que não precisa ser assim. E aí um post que fala, então, sobre receitas simples para se aplicar com as crianças, que fazer as comidinhas na introdução alimentar não é tão difícil assim. Diferente de eu escrever lá, receitas para o seu filho crescer saudável. E isso eu vou encontrar em muitos locais, entende? Então a gente pode utilizar esses títulos para gerar curiosidade e para falar a mesma linguagem que aquela mãe ou, enfim, o teu cliente ali, final de consumo de serviços, fala, tá certo? Vamos lá, para a próxima. Acho que essa aqui, ó. Tenho dificuldade na continuidade, em ter um acompanhamento prolongado. Bem, eu acho que essa é uma dificuldade bem presente dos profissionais. Aliás, coloca aqui pra mim se você tem essa dificuldade. Se você tem, coloca sim, também tenho a mesma dificuldade. Porque o que acontece? A gente não estrutura tanto, eu percebo na faculdade, essa visão do acompanhamento do longo prazo, né? São mais recortes que acontecem, então fica difícil depois de saber lidar. E a gente vai falar mais sobre isso, principalmente nas lives da semana que vem e também durante a semana NutriKids. Mas o que eu posso adiantar aqui?
Primeiro, a gente tem que mostrar para essa família qual é a minha expectativa do acompanhamento. Por exemplo, lá no coaching a gente tem uma ferramenta, que é a ferramenta obstáculos, e a gente vai mostrando todos os obstáculos a partir do questionário pré-consulta e a partir da anamnese que foi feita, todos esses obstáculos que eles têm que superar para chegar naquele objetivo pelo qual eles vieram nos procurar. E aí, a partir disso, eu vou falando, ó, esse daqui a gente vai precisar de um atendimento, para esses outros dois aqui eu consigo trabalhar em um outro atendimento, e a gente faz um panorama de como que vai ser esse acompanhamento. E isso tem que ficar claro no primeiro atendimento, porque não necessariamente as pessoas sabem que precisam voltar. Para as pessoas é muito comum saber que elas têm que voltar no pediatra com tanto tempo, e tanto tempo, e tanto tempo, principalmente quando está correlacionado à época de vacina, né? Agora, quando eles vão ao nutricionista, eles acham que eles vão ir lá, vão pegar um cardápio e pronto, tá resolvido. Mas a gente não é impressora de cardápios, pelo menos não é assim que eu trabalho, eu não sou uma impressora de cardápios. O que eu sou é uma agente de transformação na vida das pessoas através da alimentação, né? Portanto, eu vou precisar de momentos de encontros mais longos, aí, de mais longo prazo, para poder ajudar essas mudanças. A família ela não chegou naquele mesmo tempo de uma consulta para eu falar, não, em uma consulta a gente resolve. Eu deixo isso claro, eu mostro isso para eles usando aí ferramentas para eles entenderem sobre esse percurso, tá? E aí o importante é quando a gente fala, olha, tem tudo isso daqui pra gente caminhar, né? Eu preciso de 6, eu preciso de 8, eu preciso de 10 encontros, dependendo do caso. Se a gente também não vai fazendo marcos no caminho de superação, de conquista, vai ficando difícil durante o caminho. Portanto, você precisa estabelecer marcos de conquistas, né? Precisa fazer eles verem os avanços que eles estão tendo. E daí vem também a nossa habilidade de não começar pelos pontos mais difíceis. A gente precisa começar por aqueles que são mais passíveis de mudança agora, ainda que talvez eles não sejam aqueles que eu queria começar a trabalhar primeiro, tá certo? Então é assim que eu faço. Vamos lá. Essa daqui acho que bate um pouquinho na ideia, mas só para complementar, ó, dá para montar um programa nutricional? Com toda certeza dá. Eu falo muito disso com as alunas, principalmente as alunas do coaching nutricional infantil, que a ideia, gente, o programa nutricional ele vai ter toda uma estratégia de mais longo prazo. Então, a ideia é que a cada atendimento eu possa trabalhar alguma demanda com aquela família. Em alguns atendimentos, às vezes, eu vou trabalhar só com a criança, em outros só com os pais, em outros com a família inteira. E isso me dá possibilidades de ir ajustando várias pecinhas necessárias para que eles consigam, por exemplo, reduzir o colesterol daquela criança, para que aquela criança ela tenha, às vezes, manutenção ou até queda de peso se ela tá com obesidade, para que aquela criança ela consiga controlar parâmetros de glicemia. Então, eu preciso de tempo. E quando eu estabeleço esse programa nutricional, primeiro, eu comprometo desde o início a família, né? Porque, no geral, quando a gente faz um programa nutricional, a gente recebe pelo acompanhamento já no primeiro atendimento. E é fato que o comprometimento financeiro, ele é uma maneira de fazer a pessoa lembrar na hora que ela tiver dificuldade lá na frente. Sabe a hora que a criança chorar, que ela não quer aquela mudança, por exemplo? É uma forma dos pais lembrarem que lá, 1, 2, 3 semanas atrás, eles estavam comprometidos com uma mudança. Então tem esse benefício, tem o benefício de você conseguir trabalhar por algum tempo maior com a família, porque senão se a gente deixa para só ir marcando consultas de retorno, que é possível de ser feito. Mas às vezes acontece, da mãe tem uma reunião e aí no trabalho não pode ir, e depois tem outro problema e isso vai ficando espaçado. E dentro do programa nutricional a gente também deixa marcado, né, um horário fixo daquela pessoa. Portanto, sim, eu super recomendo o trabalho com programas nutricionais com as famílias sim, tá bom? Vamos lá. Como aqui. Falando sobre atendimento. Atender a criança sozinha, o que é que você acha?
Eu acho que é super possível. Tem crianças que eu atendo sozinhas, mas não dá pra gente deixar de envolver os pais. Então, qual é o ponto? Dentro de um programa nutricional, quando eu vou ter mais encontros com essa família, é super possível que em alguns encontros eu esteja apenas com a criança, né? Agora, não dá para eu ter apenas um encontro e só com a criança. A não ser que eu esteja fazendo uma abordagem de educação alimentar e nutricional, que aí eu não tô falando de atendimento nutricional, essas são duas coisas diferentes, tá? E aí, gente, Carol, às vezes me perguntam, o que você prefere? Como é que você faz? Eu falo que eu sempre sinto a necessidade da família. Então, o primeiro atendimento é com toda a família. De preferência mãe, pai e essa criança. Às vezes o pai não pode participar porque é o horário do trabalho, mas sempre que é possível a gente agendar para o pai estar junto, eu priorizo isso. Mas ok, se ele não puder, pelo menos um cuidador e a criança. E a partir disso, eu vou entender todo o caso, vou fazer aquela foto da família, né? Falo que é a foto alimentar do que está acontecendo, e aí eu vou delimitar. Se o próximo atendimento, por exemplo, eu vou trabalhar a roda de educação alimentar e nutricional com os pais, que é uma das ferramentas que eu uso, e essa eu preciso trabalhar especialmente com a mãe, então eu não preciso da criança. Do mesmo jeito que às vezes se eu vou trabalhar, por exemplo, a missão Marujo com a criança, eu não preciso obrigatoriamente da mãe, eu posso trabalhar só com a criança e entender algumas dificuldades que ela tá tendo, que às vezes ela não vai me contar junto com a mãe, compreende? Então eu preciso sentir isso. Dá pra fazer sim, lembrando que em algum momento esse pai e essa mãe vão ter que estar juntos. E aí eu vou fazendo esses, geralmente, é um encontro em família, um encontro com a criança, um encontro com a mãe, novamente com a família, porque aí eles também têm que ir ajustando. E sempre dando, ao final de um atendimento que você fez apenas com a criança, você dá um feedback para a família sobre aquele atendimento, porque lembra, né? Quem é o responsável por aquela criança são os cuidadores. Então eles precisam saber o que foi feito, eles precisam saber o que foi trabalhado para eles ajudarem a dar continuidade. E o que a gente pode fazer, inclusive, é durante o atendimento organizar para que a criança explique isso para os pais, se assim ela já tiver idade. E aí, na hora do final, os pais entram e a gente faz uma explicação em conjunto, eu e a criança, e ali faz os ajustes finais. Se os pais tiverem alguma dúvida, eles tiram e a gente encerra aquele atendimento. E numa próxima vez, às vezes vai ser sua mãe, às vezes vai ser todo mundo, tá certo? Como vocês fazem aí? Vocês atendem só a criança sozinhos? Vocês já atenderam só a criança sozinho? Eu, particularmente, eu gosto bastante dessa possibilidade do atendimento apenas da criança em alguns momentos, porque, gente, tem umas coisas que as crianças não contam na frente dos pais, sabe? E são coisas, às vezes, que vão ser essenciais durante o tratamento dela, que a gente vai precisar saber e vai precisar entender. É por isso que eu gosto de ter pelo menos um momento só com eles. Deixa eu ir escolhendo outra aqui. Vamos falar agora. Então, o pessoal tá falando que não, que ainda não trabalha com criança sozinha. É uma experiência que eu gosto. Ela é obrigatória? Não é. Do mesmo jeito que vai ser obrigatório ter o primeiro encontro com todo mundo, outro encontro só com a criança, o outro só com o pai. Não tem obrigação, sabe? Os protocolos, eles às vezes deixam a gente tirar aquele tom do individualizado, de olhar para a família, de entender a necessidade. Por isso eu prefiro guiar como eu acho necessário. E é claro que a gente vai estabelecendo a forma como a gente mais gosta, como mais faz sentido para nós. E para isso vocês precisam experimentar. Eu tenho uma aluna, a Gisele Vilela, que nas dificuldades alimentares ela atende, tem que ser 3 consultas. E aí, se eu não me engano, o primeiro atendimento vem só a mãe, no outro vem só a criança e ela faz fechamento com a família. Se eu não me engano, é isso. Mas eu sei que tem um número de atendimentos e ela definiu como protocolo, mas se for necessário, a gente pode fazer mudanças. E por que ela chegou nessa forma dela atender? Porque ela gosta dessa forma, né? Ela testou várias. Eu, a maior parte das vezes, começo primeiro com toda a família.
O segundo acaba sendo com os pais, para fazer a roda de educação alimentar de pais para filhos. E aí, na sequência, eu vou definindo se eu vou pegar já a criança sozinha ou se no próximo vai ter os pais com a criança. Mas, no geral, família, depois as mães e, na sequência, as crianças. Em algum momento do atendimento você fala só com a mãe? Sim. Eu tenho momentos para falar só com a mãe e a gente tem que tomar cuidado com isso. Por que eu falo desse atendimento que eu gosto de fazer só com os cuidadores? Porque a gente tem que tomar cuidado para não ficar desautorizando pais na frente dos filhos, sabe? Daquele tom de, bem feito, a Nutri está te chamando atenção, está te dizendo que isso que você faz é errado. Por isso que eu gosto desse momento da roda da educação alimentar e nutricional, que é uma ferramenta para eles verem quais pontos eles precisam melhorar. E aí é nesse momento também que eu vou dando alguns feedbacks para eles. E a gente tem encontros para feedback, inclusive, de eu dizer, isso aqui vocês estão indo muito bem, isso daqui eu preciso de mais atenção. E aí eu vou destinar essa fala mais pra mãe, tá bom? A primeira consulta, a Thaís tá falando que ela fala só com a mãe, para ela se abrir mais, e aí metade da consulta. Faço a mãe e a outra metade para a criança se abrir. É sempre um teste que a gente precisa ir fazendo para entender. Eu gosto de trabalhar a primeira consulta com definição de meta. A gente tem uma ferramenta que é a Meta Smart, para ela, enfim, tem um jeitinho lá para as crianças entenderem e tudo mais, como fazer essa meta, porque eu não trabalho com aquela história de meta fácil, meta média, meta difícil, essa não é a ideia é que a gente estabeleça uma meta que seja possível de ser alcançada no tratamento, no programa nutricional, né, ou no processo ali de coaching. Então a gente define essa meta inicialmente, isso é uma meta da família, não é uma meta só da criança ou uma meta só dos pais, por isso que eu gosto desse primeiro atendimento com todos eles, tá bom? A Kari falando que as mães gostam de corrigir a criança na nossa frente. É preciso falar só com a mãe para não fazer isso e orientar que não seja só cobrança? Sim, esse é um feedback importante de ser dado. Mas aí também é complicado a gente dar esse feedback na frente da criança, principalmente se essa é uma criança maiorzinha já, porque dá justamente esse tom de revanche, né? E esses são feedbacks que às vezes eu dou em um horário separado, ali quando a criança não está junto, por isso que esse segundo atendimento para mim ele é bem especial de a gente fazer só com a mãe, certo? O que você orienta para uma consulta? Peraí, vamos lá. Aqui dos atendimentos acabou, eu vou voltar nas perguntas da caixinha. Como trabalhar com uma criança ansiosa? Nossa, gente, tá tendo muito, né? Aqui, pelo menos, desde que a gente começou essa parte de quarentena, isolamento social, imagina, as crianças não estavam esperando ter que parar de ir pra escola. E a ansiedade bateu para todo mundo. Isso também para as crianças, de alguma forma, isso sempre vai ter influência na nossa alimentação. Às vezes para comer mais, às vezes para comer menos. E aí uma das coisas que eu sempre utilizo dentro dos processos que eu ensino às famílias é sobre mindfulness para crianças. Existem vários estudos que falam sobre os benefícios do mindfulness desde a infância. Então, eu gosto de trabalhar isso. Isso vai tirando um pouco essa ansiedade. Quanto mais eles trabalham, quanto mais eles aplicam o estado de presença, fazem lá as meditações envolvidas, as brincadeiras que tem, porque aí tem o brincar envolvendo mindfulness para ser destinado para as crianças. Quanto mais eles aplicam isso, mais eles vão ficando mais como eu vou dizer, a palavra não é mais calmo, mas mais eles vão conseguindo perceber as emoções do momento. E, inclusive, a gente trabalha emoção com as crianças. A gente tem aqui umas carinhas, é uma ferramenta que eu tenho, e aí tem várias emoções. São 32 emoções e a gente precisa trabalhar isso com as crianças, né? A gente precisa, quando a criança tá demonstrando ansiedade, dar nome para aquilo. O que é essa ansiedade? O que está causando isso? Esse tipo de conversa, ela é importante de ser tida com a criança. E você pode ter durante um atendimento e pode, inclusive, orientar a mãe sobre aquilo. E se aí a gente está falando de uma ansiedade que está passando os limites, é claro que eu preciso encaminhar essa família para um psicólogo,
né, para uma psicóloga. Agora, se é aquela ansiedade de, ai meu Deus, quando eu vou poder ver meus amigos de novo? Como é que vai ser? A gente pode já orientar essa mãe que conversa, acolhimento, já ajuda muito a entender que essa criança tem espaço para fala. O ponto é, a gente acha que as crianças não estão percebendo nada, que não está acontecendo nada, né? Quando na verdade as crianças estão sentindo tudo e estão percebendo tudo. E a ansiedade vem muito disso. Sabe aquele negócio? Vai ter a festinha do coleguinha da escola e a criançada fica ansiosa um mês esperando que dia que é a festinha. Então vamos dar nome pra isso. Se é ansiedade por conta do dia da festinha, que eu não sei exatamente quando vai ser, não consigo fazer a contagem, vamos fazer um quadrinho lá e vamos contar todos os dias. E vamos fazer um dia um desenho pra festa, no outro dia vamos escolher a roupinha pra preparar, porque aí a gente vai dando outros tipos de ferramentas. Se entende que pouco adianta eu trabalhar com vamos supor que a criança, ela tá com algum tipo de ansiedade por um motivo, e aí tá comendo sem prestar atenção em reflexo de fome e saciedade, come além do que precisaria. Se eu não trabalho o que está levando para isso, pouco adianta eu falar com a família sobre o fato de ansiedade fazer a criança comer mais. Porque aí ela precisa controlar a ansiedade. Tá, e como é que controla? Então precisa também ter esse tipo de orientações. E eu sempre ensino, portanto, mindfulness para os pequenininhos, tá bom? Ali a gente faz até umas práticas no consultório e tudo mais. Deixa eu ver o que teve de pergunta aqui nos comentários agora. Vou responder um pouquinho dos comentários. Essa daqui já passou. Eu trabalho com a criança sozinha, já que falou, a maioria das vezes a criança fica mais à vontade. Eu também sinto que quando a criança tá só comigo, eu consigo mais abordagens. E antes eu achava que eu tinha que ficar só com a criança, mas na verdade eu também preciso envolver esses pais, então eu faço momentos. As mães gostam de corrigir a criança, esse a gente já falou. O que você orienta para uma consulta com uma criança de 8 anos com dislipidemia? Alguma ferramenta, algum livro? Então, primeiro entender de onde está vindo isso é da alimentação, está precisando de algum ajuste nessa alimentação, o que é que está levando a isso, né? A partir do momento que você entende os motivos, a gente sempre vai procurar, gente. A gente não trata sintoma, a gente trata causa, porque tratar sintoma é varrer para debaixo do tapete. Aí a gente descobre a causa e traça todo um caminho para melhor. Então vamos supor que é uma criança que é tudo relacionado à alimentação. Primeiro, ela tá aberta a essas mudanças? O que é que ela entende sobre isso? Como é que são os pais? Os pais são mais permissivos? Vai todo mundo no mercado e a criança pode pegar tudo que ela quer e colocar no carrinho e tá tudo bem? E os pais não dão limites de horário de refeição? Porque às vezes o trabalho não é nem tanto a criança. Às vezes eu preciso falar para os pais, existe aqui você tá dentro do processo de educação dessa criança e você precisa oferecer alguns limites para ela. Então, tudo depende do que é que a gente está fazendo. Aqui, as ferramentas que eu utilizo nesse caso é educação alimentar e nutricional infantil. Então, a gente usa muito o brincar para eu explicar para ela como esses alimentos, de alguma maneira, funcionam no corpo dela, para ela poder, a partir disso, entender, né, que coisas que ela come podem levar a esse estado. E o outro ponto é trabalhar as ferramentas de coaching nutricional infantil para a gente definindo quais vão ser os passos rumo à mudança que é necessária. Então, para redução aí desses níveis que chegou até você, tá certo? E a partir de quantos anos você fala com a criança sozinha? Já cheguei a falar desde ficar com crianças de 3 aninhos já. Acho que mais nova, deixa eu ver se já teve alguma. Não, acho que a mais novinha foi 3 aninhos. E foi super bacana, a gente fez várias brincadeiras relacionadas ao brincar com alimento. Utilizei cientista da Nutri com ela, fiz algumas atividades ali sensoriais. Por quê? Perto da mãe, ela achava que toda hora a mãe ia querer fazer ela comer, porque já era a prática da casa. De tudo que se colocava, experimenta, come. E eu percebi que nas interações a criança estava se fechando por isso. E eu falei, a gente pode fazer um momento só eu com ela? E aí, é claro, gente, a mãe, tô ali, a mãe tá na casa dela, a mãe às vezes ela sai, vai para um quarto, fica um pouco mais distante e eu fico com a criança na cozinha. E se tiver qualquer ponto, eu vou pegar e vou chamar essa mãe, fulana, vem até aqui. Do mesmo jeito que essa mãe, se você tá no consultório, tem que estar na sala de espera. Você não vai falar para ela, vai embora e volta daqui 1 hora, tá? Porque
a responsabilidade também é dessa mãe, ela precisa estar esperando ali. Você acha válido fazer ganhar estrelinhas conforme vão cumprindo as metas? Ó, sabe aquela frase? Entre o bem e o mal, a linha é tênue, meu bem. Tudo depende. As crianças amam ser bonificadas com estrelinhas, com carimbos. E eu acho que a partir do momento que essa estratégia é uma estratégia que elas gostam, a gente pode utilizar sim. O ponto é, o que é que eu estou bonificando? O que é que eu estou dando como essa estrelinha? É tipo, como um brócolis e ganho uma estrelinha? Aí eu não acho legal. Agora, se eu sei todos os passos anteriores que vão fazer essa criança chegar na meta, tudo que ela precisa ir percorrendo, né? De ações, de interações, aí tudo bem bonificar isso. As ações, porque senão a gente diz que só o reflexo final é importante, quando na verdade o que importa é a caminhada, o que importa é a jornada, tá bom? Por isso que eu falo que entre o bem e o mal a linha é tênue. Tudo depende como você, profissional, vai decidir utilizar isso. Você pode utilizar para o bem, do mesmo jeito que você pode utilizar para o mal. Então utilize para o bem, tá certo? Como que é o questionário pré-consulta? O meu questionário pré-consulta eu envio online para as famílias, anteriormente o atendimento, e eu vou mostrar o questionário pré-consulta na live da segunda-feira. Então, na live da segunda, a gente vai falar sobre o pré-atendimento, e aí eu vou mostrar o questionário, e vocês venham para a live, porque aí a do questionário pré-consulta eu não sei se eu vou deixar ela salva aqui no feed, tá? Você entrega algum mimo para a criança, a família, quando atinge uma meta ou na primeira consulta? Sim, eu entrego mimos para eles durante os atendimentos. Eu busco ir entregando coisas que façam sentido para eles. Então, é uma família que está precisando mais cozinhar. Um livro de receita ou às vezes o aventalzinho para criança. Eu vou correlacionando a necessidade. Uma família que consome muito ultraprocessados, eu dou o jogo aí quanto açúcar, e assim vai indo, tá bom? Aí eu correlaciono a necessidade mesmo do momento. Precisa incluir mais verdinhos, dou uma sementinha de temperos para a criança plantar, e por aí vai indo. Eu acho legal que tenha correlação. A Nutri Paula perguntou se eu realizo o curso de coach. Sim, eu tenho um curso de coaching nutricional infantil aqui na Atitude em Nutrição. Nossa próxima turma vai ser dia 22/6. Aí você fica atenta para poder se inscrever nesta turma, tá certo? Essas práticas tem como aplicar em consulta online? Sim, tem como aplicar sim. Porque a gente pode dividir as ferramentas pela tela, a gente pode pedir para imprimir. O ponto é que tem alguns ajustes que são necessários fazer. Então, se a criança já te conhece, é tudo mais fácil. Se é uma criança que está em acompanhamento, porque ela já tem uma conexão com você. No entanto, se a criança não te conhece, você vai precisar gerar essa primeira interação com a criança. E eu e minhas alunas, a gente tem na grande maioria começado essa primeira interação através de histórias. Então a gente pega histórias que envolvam o tema alimentação e faz essa contação de história para as crianças, e tem dado muito certo até então, tá bem? A Nutri Infantil Thaís perguntou quais livros eu indico para seletivos. Thaís, eu vou falar para você dar uma chegadinha depois lá no meu canal do YouTube. Tem um vídeo que eu mostrei todos os livros que eu tenho para crianças aqui na biblioteca. Quase todos, na verdade, porque eu faço um projeto de emprestar esses livros para as crianças e alguns durante a quarentena ficarem espalhados por aí. Mas a grande maioria eu mostrei nesse vídeo, aí você consegue ver eles lá e eu vou falando qual que é melhor para o que, tá bom? Você inventou todas as suas ferramentas? Sim, eu desenhei elas até... não dá porque tem uma gambiarra aqui atrás de mim pro celular que tá sendo... Tem um outro celular aqui atrás que a gente tá gravando, se eu puxar o caderno vai dar problema. Mas eu desenhei essas ferramentas na mão, até se você for lá nos destaques do meu perfil tem de quando eu tava desenhando, aí eu testei elas e depois um designer me ajudou a deixar elas bonitonas, né? Porque a minha habilidade máxima não é o desenho. Então, eu acabei fazendo todas as minhas ferramentas, sim, a partir de tudo que eu fui aprendendo, de tudo que eu fui vivendo durante esses anos e estudando, tá bem? Vamos lá, voltar às perguntinhas aqui da caixinha de perguntas.
Essa daqui a gente respondeu, né? Uma consulta só com a mãe e as demais com a criança. O que você acha? Eu acho que você precisa testar para poder ver qual é a melhor forma de você trabalhar, mas que é melhor você definir conforme as famílias o que você vai fazer. Então você vai pela necessidade da família que você está atendendo. Eu penso assim, pelo menos. Essa aqui, ó. Carol, até quando é indicado o BLW? Bom, eu não sei exatamente se eu entendi a sua pergunta com a ideia que você queria trazer, mas quando você me pergunta assim, Carol, até quando é indicado o BLW? Eu penso que tudo depende da família. A indicação de um método de introdução alimentar, ela vem não de eu, profissional, dizer para a família, olha, essa é a melhor forma. Eu, Carol, amo o BLW, né? Se eu puder, eu vou fazer com os meus filhos. Se eu pudesse, todo mundo que vai entrar em introdução alimentar, que eu pudesse de alguma maneira influenciar, eu influenciaria para o BLW. Mas nem sempre o bebê se abre para isso, nem sempre a mãe está preparada para isso, a família está preparada para isso. Então, hoje, dentro da abordagem que eu uso, utilizando o coach, eu entendi que não sou eu que defino. Eu, Carol, sei quais são as possibilidades. Eu tenho BLW, eu tenho participativa, eu tenho as papinhas, né? E eu vou colocar, ó, as opções são essas. O que elas têm de benefício, o que elas têm de malefício são esses. E o que você decide fazer? Vamos pensar aqui, no longo prazo, o que é melhor para você, para sua família, para o seu bebê. O que vai ser possível para você. E a partir do momento que a gente toma essa decisão em conjunto, consciente das opções, porque esse é o ponto. Às vezes a família, ela decide por uma opção porque ela nem sabe que tem as outras. Então, a partir do momento que, sabendo quais são, ela decide por uma das formas, não cabe mais a mim dizer para ela se está certo ou não. Cabe a mim fazer o melhor com aquela forma que ela escolheu. Então, se ela decidiu pelas papinhas, vamos orientar que não tem que ser liquidificada, que vamos colocar tudo separadinho, que a criança vai vir para pegar na colher, né? Vamos fazer de outra forma. E aí eu acho que a indicação, ela vem da gente, para todas as mães dizer, existe essa forma. O que você acha? Você acha que cabe para você? Entende? Para mim, a indicação ela é para qualquer mãe, nesse sentido. Desde que ela tenha todas as informações de resguardo para poder decidir o que ela vai fazer. A Marina perguntou, como você faz os pais entenderem que não é em apenas uma consulta que levará ao resultado e que eles precisam de mais? Então, a gente vai falar um pouco mais disso na próxima semana, tá, Marina? Mas eu mostro para ele quais são todos os pontos que a gente precisa trabalhar. Então, eu falo desde as questões de comportamento, das questões da alimentação, falo sobre as próprias dificuldades que eles me trouxeram na procura. E aí eu pergunto o que é que eles já tentaram. Geralmente eles já tentaram algumas coisas com pouco sucesso. Aí eu pergunto, e você compreende que a mudança que a gente está esperando? Então, por exemplo, assim, chega aqui uma criança que come 20 alimentos, sabe? Fala assim, ó, isso levou algum tempo para acontecer. E não é do dia para noite que vai mudar. Então eu preciso ser extremamente franca com você, que é possível, mas a gente tem um trabalho pela frente. Vocês compreendem isso? Eu pergunto abertamente, porque eu preciso que eles estejam ali cientes. E é claro que a cada encontro a gente vai tendo evoluções. Por isso que nesse encontro eu vou trabalhar isso, nesse encontro eu vou trabalhar isso. E eu vou, a partir do caso, mostrando que a gente vai trabalhar a cada encontro. E na sequência, a gente vai deixando agendado. Então, é explicar realmente qual é o processo o que eu preciso. Então, se é uma criança que está com algum parâmetro bioquímico alterado, quanto tempo eu preciso, geralmente, para esse padrão se adequar? Se é uma criança que ainda não come, quanto tempo eu preciso, geralmente, para essa criança começar a se abrir para esses alimentos? Se é uma criança que está com obesidade, quanto tempo eu preciso para estabelecer, às vezes, outros parâmetros de alimentação na casa? E aí eu uso bastante a questão da metáfora, e eu falo para eles sobre o febrão. Então eu falo assim, olha, eu poderia dar um febrão em vocês e agora entregar tudo para vocês, falar que precisa fazer A, B, C, D, E, F, G. E aí vocês poderiam chegar na casa de vocês amanhã e colocar tudo isso em prática. E sabe o que ia acontecer? No outro dia, vocês iam acordar com febrão. Então é igual quando a gente vai na academia, a gente nunca foi à academia, e aí a gente chega lá e quer pegar o máximo de quilos que a gente aguenta. Pega 10 quilos sem conseguir carregar malemar 3.
E aí vai, fica lá um monte de repetição, aumenta para 15, a outra sessão 20. Volta para casa, no outro dia, a possibilidade de você ter uma febre por conta de ter rompido ali as fibras musculares é muito grande. Isso, inclusive, já aconteceu comigo em uma aula que eu fui e a professora ficou fazendo eu fazer coisas que eu não estava tecnicamente ainda, né? O físico não estava para aquilo e no outro dia eu tive febre. O que eu fiz? Eu nunca mais voltei. Então eu não quero isso com vocês, eu quero que vocês tenham resultados, eu quero que vocês consigam colocar em prática. E aqui, a cada atendimento, a gente vai traçar 3 ações para vocês porem em prática. E é isso que eu quero que vocês foquem a cada atendimento. Porque eu não quero febrão, eu quero que vocês voltem, que vocês tenham resultados. E eu sei que se a gente for fazer tudo de uma vez, é impossível. Tá bom? E essa é a minha maneira de trabalho, inclusive. E aí é reforçar o seu posicionamento, como você trabalha. Tá bom? Sua consulta tem um direito a retorno ou é por consulta individual? Eu não trabalho com retorno, eu não vejo por que o nutricionista trabalhar com retorno, inclusive, e eu explico isso para os pais de uma maneira bem simples. Olha, eles estão acostumados com o retorno do pediatra, certo? Fala no pediatra, você tem o retorno, porque você vai, leva a sua criança, ele faz o atendimento e aí ele vai pedir os exames, você volta, ele vai ver os exames, falar, tá tudo certo, pode ir. Você geralmente no retorno do pediatra gasta quanto tempo? 15 minutos no máximo. Então, ou então acontece que sua criança ficou doente, você leva ao pediatra, o pediatra faz as prescrições necessárias de medicação e você volta para ele ver se está tudo bem, se precisa entrar com outra medicação ou a criança já está bem. E geralmente quanto tempo você gasta nessa? A mesma coisa, ali os 15 minutos. Na minha consulta não é assim. A cada atendimento a gente vai trabalhar algo novo. Então eu tenho várias ferramentas para trabalhar com a criança. Tem ferramentas que ficam com vocês para vocês porem em prática em casa. A gente vai trabalhar as dificuldades, uma por atendimento, ou às vezes se cabem 2 por atendimento, 3, né? Tudo depende do tamanho da dificuldade. Mas o ponto é, cada atendimento é um novo atendimento, não é um retorno. E justamente por isso eu não trabalho com esquema de retornos. O que eu trabalho é com programa nutricional. E aí quando a gente fecha essas 8 consultas, 10 consultas, você acaba tendo um valor melhor do que se você for vir pagando cada uma delas. Aí é assim que eu faço e realmente eu não acho que nosso segundo atendimento, principalmente para uma família, é um atendimento de retorno, porque a gente não vai lá, a não ser que você faça isso para entregar um cardápio num segundo momento, o que eu também não acho legal, porque a família ela veio, ela quer sair logo sabendo o que ela tem que fazer, não voltar dali uma semana para pegar uma orientação nutricional, ou se você pediu exames e você quer ver esses exames, mas sinceramente, não é isso que a gente deveria fazer, ao meu ver. Então, como o meu atendimento, ele é um novo atendimento, não tem retorno, não. A Thaís perguntou, você coloca uma meta ou obstáculo a ser construído para a grande meta por consulta ou mais de um? Não sei se eu entendi direito a sua pergunta, Thaís, mas é assim, ó. A gente estabelece uma meta que é a meta da família. Então, vai ser a meta para eles chegarem no final do tratamento. Entende que a família chegou para você com uma necessidade. Tem uma fotografia do hoje e ele veio porque ele quer uma foto diferente daqui a algum tempo. Ele quer ver algo acontecer de diferente. E para isso ser diferente, ele continua fazendo as mesmas ações, mesmos resultados, né? É igual a gente, se a gente continua como a gente tá, fazendo as mesmas coisas, não dá pra gente querer resultado diferente. Pra gente ter resultado diferente na profissão, na carreira, na vida, a gente precisa tomar decisões de fazer, de saber, de conhecer coisas diferentes, como vocês estão fazendo aqui hoje. Então, qual é o ponto? A gente precisa falar pra família que, ó, essa é a meta. Ok, o que agora a gente, voltando passinho por passinho, precisaria para chegar lá? E aí você vai definindo na sua cabeça a estratégia de quantos atendimentos você precisaria. Nesse daqui eu vou trabalhar, por exemplo, essa questão do intestino da criança, porque tá muito ressecado, mas eu sei que é por conta do baixo consumo de fibras, então a gente vai focar mais nisso nessa. Nessa outra daqui eu vou focar mais na parte do atendimento com os pais, porque os pais ficam liberando tudo que a criança quer comer, a hora que a criança quer comer, e eu preciso trabalhar isso com os pais. E aí você vai dividindo isso estrategicamente, porque você sabe que
todos esses encontros, o que vai ser trabalhado e as ações que vão sair dali estão levando essa família para perto dessa primeira meta que você estabeleceu com eles, tá? Por isso que os obstáculos eles são trabalhados encontro a encontro para que se chegue à meta final. É como uma corrida de obstáculos mesmo. Quando a gente vê corrida de obstáculos, não vem o pessoal pula um, pula outro, pula outro. Então esses obstáculos, eles seriam cada um dos seus atendimentos, até que ele consegue traçar a linha de chegada lá e chegar na meta que foi a que ele te procurou, ok? É assim que eu faço aqui. Andressa, o que você acha dessas mães que preparam o alimento da criança e congelam para esquentar na semana e dar para a criança? Vi uma mãe fazer isso quando a criança tinha apenas alguns meses. Olha, Andressa, eu aprendi que eu não tenho que julgar essa mãe não, sabe? Eu não acho nada dessa mãe, eu acho que ela tá fazendo o melhor com o que ela pode. E se essa mãe tá cozinhando, às vezes, é uma mãe que não tem tempo, que trabalha muito, enfim, não cabe a mim julgar se ela teria que fazer tudo fresco para essa criança ou não. Se ela consegue, no final de semana, parar e fazer todas essas comidinhas com alimentos naturais e deixar congeladinho para esquentar depois, e essa foi a maneira que ela encontrou de continuar oferecendo os alimentos saudáveis para sua criança, entendendo o que ela tem de benefício com aquele malefício, beleza, essa é uma decisão dela, não é minha. Para mim, cabe, enquanto profissional, orientar quais são as possibilidades. Eu falo assim, ó, a gente tem esses caminhos que são conhecidos, vamos ver qual deles serve para você, qual que você acha que é bom para você, entende? E, sinceramente, eu acho que é uma estratégia que, para os dias corridos de hoje, ajudam muitas famílias. Então, não é porque eu talvez queira fazer fresquinho pro meu filho que a outra não possa deixar congelado, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Perfeita a história do febrão. Pode copiar? Pode copiar. É uma ótima metáfora para usar. Aliás, metáfora é algo que a gente usa dentro do coaching, né? Então, eu uso bastante com as famílias. Até em breve, se tem aluna do coaching aí, vai sair uma aula lá sobre metáforas para vocês. Carol, você acha que o grupo do Telegram é legal colocar coisas diferentes do que postamos no Insta? Ou mescla conteúdos exclusivos com o do Insta? Eu acho sim que durante a semana a gente pode ter alguns recortes de conteúdos exclusivos, né? Eu mesmo, lá no canal do Telegram, eu mando PDFs e vocês não têm esses PDFs no Instagram. Então, se você não me segue lá no Telegram, você entra depois para pegar esses materiais lá, porque aí a gente vai diferenciando um pouco esses públicos. Uma mãe que decidiu sair do seu Instagram e ir lá pro seu Telegram, instalar um aplicativo e ficar lá com você, ela tá muito mais envolvida com você e no futuro propensa a agendar uma consulta. Então é legal sim, lá dá pra mandar áudio, dá pra fazer os videozinhos, dá pra mandar outros tipos de materiais, tá? Qual o intervalo ideal entre consultas dentro do programa? Eu gosto de 15 dias ou uma semana, não mais do que 21, máximo 21. Eu gosto bastante do 15 dias. Agora, se é uma família que tá meio, diria, perdida, assim, ela tá precisando de um apoio mais de pertinho, no começo de uma semana. Aí depois a gente passa para 15. Mais do que 21 dias, eu acho que vai se perdendo. A gente perde ali aquele timing de poder corrigir alguma coisa que não deu certo dentro daqueles 15 dias, de trazer a motivação de novo, sabe? Então, 15 dias pra mim é ok. Na Semana Kids você poderia trabalhar com estudo de caso de uma criança de obesidade, como você conduziu sem dieta? A gente pode fazer uma live sobre isso, Gê, porque na semana eu já tenho todo um cronograma que tá pré-estabelecido, tá? Mas a gente pode fazer uma live sobre casos, inclusive uma das lives eu vou falar sobre os casos mais típicos, aí eu falo desse tipo de caso, mas enfim, é 1 hora, né? Não dá pra ir tão ao fundo. Aí a gente pode fazer na sequência lives falando de cada um dos casos. Acho que seria bem proveitoso, né? O que vocês acham? Vocês gostaram? Se gostou, manda coração, que se eu ver que subiu mais coraçãozinho aqui, eu tenho uma ideia de que é um tema que interessa. E a gente poderia fazer um sobre obesidade, poderia fazer um sobre seletividade, um sobre introdução alimentar, e fazendo assim, tá? Vamos lá. Deixa eu ver só quanto tempo a gente tem. Tá quase encerrando. Vai ficar algumas perguntas pra depois, gente. Aí eu respondo lá nos stories, tá bom? Tem mais algumas perguntinhas, eu levo pra lá. Olha só, se você não se inscreveu então na Semana Nutri Kids,
façam a inscrição, o link está lá na bio. Convide as amigas nutricionistas para participar. Eu acredito que quanto mais nutris a gente conseguir atingir e impactar, mais sementinhas a gente vai plantar. Como vocês viram, o mercado está longe de estar saturado. O que a gente está precisando é de mais gente, de ter mais força uma com as outras. Na live de amanhã vai ser a live onde eu vou convidar uma pessoa para ter uma mentoria gratuita aqui. A gente vai fazer a chamada com uma segunda Nutri e discutir algumas estratégias para a carreira dela. Portanto, eu espero vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão tirar muito insights e quem sabe uma das que estão aqui ao vivo vão ser as escolhidas. Eu vou agora, finalizando, dar uma olhadinha lá no perfil para escolher a Nutri e vou colocar lá nos meus stories. Então, daqui a um pouquinho, lá nos stories, vocês vão poder saber quem é que vem, tá bom? A Andressa falou que ainda é aluna, se ela pode participar sim, alunas podem se inscrever, tá certo? A gente já é uma forma de você começar aprendendo sobre essa parte, o mundo da nutrição materno-infantil, porque se a gente deixa só para quando se forma, a gente fica perdido, né? Tipo, é um tempo perdido, ao meu ver. Então aproveite agora, certo? Amanhã, às 18 horas aqui, e vamos rumo à semana NutriKids. Tô te aguardando, Nutri. Tchau, tchau!